Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu quero nesta noite, meu irmão, cumprimentar os nossos irmãos e irmãs com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem tem o prazer, meu irmão, e a alegria de vos cumprimentar mais uma vez é a sua irmã em Cristo, a irmã Venilda. Estamos chegando, meus irmãos, comecinho de mais uma noite que o Senhor já preparou para nós. Estamos aqui pela graça do Senhor nosso Deus, pela bondade do meu Senhor e pelas suas muitas misericórdias. As misericórdias do Senhor, meu irmão, são a causa de nós não sermos consumidos. Não é porque nós somos bons não, meu irmão. Bom é o Senhor que tem nos guardado mais um dia e vai nos guardar também nesta noite. E estamos aqui felizes na presença do Senhor nosso Deus, para mais uma vez, meus irmãos, estamos ouvindo o Senhor nosso Deus falar conosco pela sua palavra, em nome do Senhor Jesus. E a minha Bíblia, meus irmãos, já se encontra aqui aberta no Evangelho de Lucas 12 e no versículo 18 a seguir para a nossa meditação. Olha o que vai dizer, meus irmãos, a santa palavra do Senhor nosso Deus e nosso Pai. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus, meus irmãos, para todos sempre. Meus irmãos, esta mensagem, ela é tremenda nesta noite. Essa mensagem, ela é forte, meus irmãos. Quando eu leio esta palavra, meus irmãos, eu leio com muito temor e temor dentro do meu coração. Porque eu sei, meus irmãos, que a palavra do Senhor nosso Deus é fiel. Eu sei que o Senhor, meus irmãos, Ele deixou a sua palavra escrita, meus irmãos, para nós ter direção aqui sobre esta terra, para nós conhecermos o nosso Senhor através da sua palavra, meu irmão, para que nós possamos também, aqui nesta terra, ser guiado pela sua palavra. Então, todas as vezes, meu irmão, que eu abro a palavra do Senhor nosso Deus, eu sei que é o Senhor que vai falar comigo, eu sei que é o Senhor que vai falar conosco, meu irmão, pela sua palavra. É por isso que o nosso coração, meu irmão, tem que estar aberto. O nosso coração não pode, meu irmão, estar em dúvida, estar angustiado, preocupado, desesperado. Senão nós não vamos conseguir, meu irmão, ouvir a voz do Senhor nosso Deus através da sua palavra. E todos os ensinamentos, meu irmão, que o Senhor deixou para nós dentro da Bíblia Sagrada, meu irmão, era porque é necessário. Era porque o Senhor conhece, meu irmão, o ser humano aqui sobre esta terra. Bem antes de nós existir, o Senhor já era Deus, meu irmão. Ele conhece nós melhor do que ninguém, melhor do que nós mesmos. O Senhor nos conhece. Ele sabe, meus irmãos, aquilo que deixa o coração nosso deslumbrado aqui sobre esta terra, aquilo que deixa nós doido para poder adquirir. O Senhor nosso Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. E é por isso que o Senhor, meus irmãos, preparou esta palavra para o nosso coração, falando a respeito da parábola do rico insensato. O Senhor Jesus contou, meu irmão, esta parábola. Quem falou foi o Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. O Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui, meus irmãos, sobre esta terra, Ele falava por parábola, para que o povo pudesse compreender aquilo que Ele queria falar. Ele fazia uma comparação, meu irmão. Aí o povo entendia
aquilo que o Senhor queria falar com eles, mas falando a respeito, meu irmão, das coisas celestiais, falando a respeito não de coisas só materiais aqui sobre esta terra. Esta mensagem o Senhor vem falando, contando uma parábola a respeito de um jovem rico, de um homem rico, que tinha ali muitos bens, muitos frutos. Ele trabalhou, meu irmão, muito, e ele adquiriu ali muitos bens, melhor dizendo para nós, ele adquiriu ali muitas coisas, muitos frutos, ali muitos grãos, que falava a respeito ali dos frutos, né? Aí ele pegou e olhou para toda aquela colheita dele, né? Que fala de riqueza. Aquela colheita dele, e ele falou, onde que eu vou recolher os meus mantimentos? Aí ele teve uma ideia, ele falou, eu vou derrubar esses celeiros e vou construir outros maiores. E vou guardar ali os meus frutos, e direi para minha alma, alma, você tem depósito para muitos anos, agora você vai comer, você vai folgar, vai descansar, em outras palavras, curtir, meus irmãos, a vida, curtir as coisas aqui desta terra. Mas o Senhor disse que aquele homem disse isso para a sua alma, ele estava dizendo para ele mesmo, que agora ele ia descansar, a alma dele ia descansar e ele ia poder folgar. E o Senhor disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado. Meus irmãos e minhas irmãs, esta palavra, ela vem para o nosso coração, meus irmãos, como uma reflexão, para nós refletirmos nesta noite, como está, meus irmãos, a nossa vida diante do Senhor nosso Deus. Todos os dias, meus irmãos, nós temos que parar, sim, e examinar a nossa vida. Será que o que eu tenho apresentado diante do Senhor nosso Deus, Ele tem se agradado? Será que o Senhor tem se agradado das minhas obras? Será que eu estou na presença do Senhor nosso Deus com verdade, com sinceridade? Meus irmãos, nós temos que refletir sobre a nossa vida, meus irmãos, aqui sobre esta terra. Será que o Senhor está sendo prioridade na minha vida? Será que o Senhor ocupa na minha vida o primeiro lugar? Será que tudo que eu estou fazendo aqui sobre esta terra, o nome do meu Senhor está sendo glorificado na minha vida e através da minha vida? Meus irmãos, esta palavra ela é tremenda nesta noite para o nosso coração. Nós temos, meus irmãos, que examinar a nossa vida. Não é os outros, não. É nós mesmos. Cada um examina a si mesmo. Como está a tua vida nesta noite diante do Senhor nosso Deus? Porque esse homem, meus irmãos, ele estava preocupado somente com as coisas daqui. Era isso que o Senhor estava falando. Ele estava preocupado com os bens materiais dele, com tudo que ele tinha ali adquirido, recolhido, e agora ele ia poder descansar, folgar. Mas ele estava enganado, meus irmãos, porque o Senhor falou, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Ele não tinha nada, meus irmãos, preparado para o reino do céu. Tudo que ele tinha construído, preparado, estava aqui sobre esta terra. E quantas das vezes, meus irmãos, nós se preocupamos somente com as coisas daqui da terra, somente com as coisas terrenas. Nós buscamos o alimento, sim, nós temos que buscar. Nós temos que batalhar, sim, meus irmãos, aqui sobre esta terra, porque nós sabemos que o Senhor abençoa, é o trabalho das nossas mãos. Nós temos que trabalhar, sim, estudar, sim, fazer curso, sim, cuidar da nossa família, sim. Mas isso não pode ser, meus irmãos, tudo na nossa vida, não. O Senhor, o reino dos céus e a sua justiça tem que ocupar, meus irmãos, na nossa vida o primeiro lugar. Nós temos que ter tempo para o Senhor também aqui sobre esta terra. Nós temos que ter tempo para poder meditar na palavra. Nós temos que buscar o Senhor todos os dias. Ao amanhecer do dia, meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que fazer é apresentar a nossa vida nas mãos do Senhor nosso Deus.
É se colocar na presença do nosso Salvador e dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui. Obrigado pela noite que o Senhor nos deu. Obrigado por esse dia, nos ajuda a vencer esse dia. E tirar, meus irmãos, aquele tempo, o primeiro tempo do nosso dia, meus irmãos, tem que ser dedicado ao Senhor nosso Deus. Se você não tem muito tempo, mas tira pelo menos, meus irmãos, 10 minutos do seu tempo. Ao amanhecer do dia e se coloca na presença do Senhor nosso Deus. Busca o Senhor, meus irmãos, de todo o teu coração. Porque esta vida aqui é passageira, meus irmãos. Tudo aqui vai passar sobre esta terra. Não é aqui que nós vamos viver eternamente, não. Nós temos que nos preparar, meus irmãos, aqui sobre esta terra, para o encontro com o Senhor nosso Deus. Porque nós não sabemos, meus irmãos, a que hora que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, o seu povo. Ou a que hora que o Senhor nosso Deus vai nos chamar, meus irmãos. É por isso que nós temos que estar preparados. Esse homem não estava preparado não, meus irmãos. Tudo que ele preparou aqui nesta terra. E quando ele pensou que era o momento dele desfrutar, meus irmãos, de tudo aquilo que ele havia conquistado, de tudo aquilo que ele havia juntado, o Senhor disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Já tinha terminado, meus irmãos, o tempo dele aqui sobre esta terra. E quando o Senhor fala louco, meu irmão, porque é louco mesmo, uma pessoa que não se prepara para o encontro com o Senhor nosso Deus. Imagina, meu irmão, aquele homem desta parábola que o Senhor Jesus estava aqui contando. Ajuntou tantos bens, construiu celeiros maiores e colocou ali os seus bens. E pensando que no outro dia ele ia poder começar a descansar, começar a folgar, passear, fazer tudo que a carne dele desejava fazer. E naquela noite, quando o Senhor disse: esta noite te pedirão a tua alma, o Senhor estava dizendo para aquele homem nesta parábola: o teu tempo aqui terminou. Porque todos nós, meus irmãos, temos um tempo determinado aqui sobre esta terra. Todos nós, meus irmãos. Não adianta a gente não querer pensar nessas coisas, porque nós temos que pensar, meus irmãos. Porque quanto mais nós pensamos no tempo determinado aqui, mais nós vamos nos preparar para o encontro com o Senhor nosso Deus. Porque esse dia vai chegar, meus irmãos. Esse dia vai chegar para todos nós que estamos aqui sobre esta terra. Não adianta querer fugir, meus irmãos. Hoje as pessoas podem fugir da palavra do Senhor nosso Deus, mas vai chegar o dia, meus irmãos, que todos vão estar diante do Cordeiro de Deus. Todo joelho vai se dobrar, meus irmãos, diante do Senhor nosso Deus, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Não adianta, meus irmãos. O Senhor nosso Deus é o Criador de todas as coisas. O Senhor nosso Deus é aquele que criou os céus, mas também criou a terra. Ele é o construtor, meu irmão, de tudo que está aqui. E Ele vai pedir conta, meu irmão, para cada um de nós. Vamos apresentar um dia diante dEle, meus irmãos, levando as nossas obras nas nossas mãos. E o que temos feito, meus irmãos, aqui sobre esta terra, tem agradado o Senhor nosso Deus? Será que as nossas obras, meus irmãos, quando for colocada diante do Senhor nosso Deus, ela vai ser aprovada? É isso, meus irmãos, que nós temos que meditar aqui nesta palavra. Esta palavra, meus irmãos, ela veio como um despertamento para o nosso coração. É o momento da reflexão com a palavra do Senhor nosso Deus. É o momento, meus irmãos, de nós refletirmos sobre a palavra do Senhor. Ter tempo, meus irmãos, para meditar na palavra. Ter tempo para buscar o Senhor nosso Deus através da oração e através da palavra, porque o Senhor nosso Deus, meu irmão, Ele tem todo o prazer de estar conosco aqui sobre esta terra, tanto que Ele enviou o seu Espírito Santo, que está conosco, meu irmão, todos os dias, todas as noites. O Espírito Santo do meu Senhor se faz presente conosco aqui sobre esta terra. E Ele tem todo o prazer, meu irmão, de nos ensinar a palavra do Senhor nosso Deus.
de estar conosco, de nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, porque o Senhor sabe também, meus irmãos, que todos nós aqui sobre esta terra somos limitados, nós somos fracos, a nossa estrutura é pó, meus irmãos, aqui sobre esta terra, nós não somos nada aqui sem o Senhor, nós somos aqui 100%, meus irmãos, dependente do Senhor nosso Deus. Nós dependemos do Senhor, meu irmão, todos os dias, todas as noites. Se o Senhor não for conosco, meu irmão, o que seria de nós aqui sobre esta terra? Nós não ia conseguir, meus irmãos, sobreviver nem 5 minutos aqui, se a mão do Senhor nosso Deus não fosse conosco, meus irmãos. Mas nós estamos aqui pela graça do Senhor nosso Deus. Quando eu falo, meus irmãos, todos os vídeos que nós estamos aqui pela graça do Senhor nosso Deus, meus irmãos, nós estamos. A graça do Senhor nosso Deus é o favor, meus irmãos, que nós não merecia, mas o Senhor nosso Deus nos concede. Estamos aqui também pela bondade do Senhor, porque o Senhor é bom, meus irmãos. Estamos aqui também porque o Senhor nosso Deus, meu irmão, tem guardado a nossa vida, tem guardado a nossa casa e a nossa família. Estamos aqui também porque a fidelidade do Senhor nosso Deus é grande. O Senhor nosso Deus é fiel, meus irmãos. E Ele contempla as nossas vidas, Ele contempla a nossa casa, a nossa família. Ele conhece, meus irmãos, nosso coração, a intenção do nosso coração. Ele sabe, meus irmãos, quando nós estamos nos esforçando para fazer a obra dEle com excelência, com amor, com alegria. Ele sabe, meus irmãos, quando nós nos colocamos diante dEle com verdade, com sinceridade. Quando trazemos a palavra dEle, sendo guiado pelas suas mãos. Quando nós deixamos, meus irmãos, o Espírito Santo do Senhor nosso Deus nos guiar. O Senhor sabe, Ele é conhecedor de todas as coisas. Mesmo que no meio do caminho, meus irmãos, nós possamos tropeçar, porque nós somos falhos. Nós tropeçamos em palavras, porque elas não é perfeito. Perfeito é o Senhor nosso Deus. Mas o Senhor contempla o nosso coração, meus irmãos. O Senhor contempla as nossas obras. Ele sabe, meus irmãos, de tudo. E é por isso que nesta noite o Senhor me trouxe aqui com esta palavra revelada para o meu coração e para o teu coração. Examina, meus irmãos, nesta noite como está a tua vida diante do Senhor nosso Deus. O que você tem apresentado para o Senhor tem sido aprovado, meus irmãos, pelo Senhor. O Senhor tem se agradado das tuas obras. O Senhor tem agradado da tua vida lá no seu trabalho. O Senhor tem agradado da tua vida lá no colégio, na faculdade. Na igreja, o Senhor tem se agradado, meus irmãos, da tua vida, daquilo que você tem colocado diante dEle. Porque os olhos do nosso Deus, meus irmãos, Ele não contempla nós só quando nós estamos na igreja, não. Ele contempla nós em todos os lugares. Ele sabe tudo, meus irmãos, que está no nosso coração. A intenção do nosso coração, aquilo que sai da nossa boca, é visto e ouvido pelo Senhor nosso Deus. Medita, meus irmãos, nesta noite, nesta palavra. Como está a tua vida nesta noite diante do Senhor nosso Deus. Se a trombeta do Senhor nosso Deus tocar agora, meus irmãos, você irá subir com o Senhor da glória para poder estar com Ele por toda a eternidade. Como está a tua vida, meus irmãos, nesta noite? Guarda esta palavra dentro do teu coração e medita, meus irmãos, na palavra do Senhor nosso Deus. E deixa o Espírito Santo do meu Senhor te guiar, meus irmãos, dentro da palavra. Peça para que Ele revela para você a palavra do Senhor nosso Deus, e Ele vai te revelar, meus irmãos. Pergunta para o Senhor aquilo que você tem dúvida. Não tenha medo, meus irmãos, de se colocar diante do teu Senhor e abrir o teu coração para Ele e perguntar para Ele tudo aquilo que vai no teu coração, tudo aquilo que você tem dúvida, tudo aquilo que você acha que é, mas não é, e fica naquela dúvida. Pergunta para o Senhor, meus irmãos. Porque eu tenho certeza que se o meu Senhor vê sinceridade no teu coração, Ele vai te responder. E você vai poder, meus irmãos, servir o Senhor nosso Deus, sendo guiado pelas mãos do Senhor. Guarda, meus irmãos, nesta noite, esta palavra dentro do teu coração. E que o Espírito Santo do meu Senhor possa continuar, meus irmãos, falando ao teu coração nesta noite. E que o Senhor nosso Deus possa abençoar grandemente a tua vida.
e a tua casa e a tua família. E lembra, meus irmãos, que eu e você estamos aqui somente de passagem. Priorize o reino do céu, meus irmãos, e a palavra do Senhor nosso Deus. E as demais coisas que você precisa, o Senhor nosso Deus vai lhe acrescentar, porque Ele conhece as tuas necessidades. Ele conhece as tuas lutas e as tuas batalhas. Mas o que o Senhor quer nesta noite é ser prioridade na tua vida e na tua casa e na tua família. Que Deus te abençoe grandemente, meus irmãos, nesta noite. E querendo o Senhor nosso Deus, se Ele me permitir, meus irmãos, amanhã estaremos aqui de volta, 6 horas da manhã, com a palavra do dia. E eu estarei mais uma vez orando pela tua vida, orando pela tua casa e orando pela tua família. Meus irmãos e minhas irmãs, aonde vocês estiverem nesta noite, receba mais uma vez o meu abraço e o meu carinho para todos os inscritos do nosso canal. E os nossos irmãos e irmãs que estão chegando agora no nosso canal, meus irmãos, receba também o meu bem-vindo, o meu abraço e meu carinho. E que o Senhor nosso Deus possa abençoar grandemente a tua vida e a tua casa e a tua família. Meus irmãos, se vocês puderem nesta noite, compartilhe, meus irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus com aquelas pessoas que você conhece, que você sabe, meus irmãos, que está passando momentos difíceis de luta na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Leva, meus irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus, e que toda honra e toda glória seja dada para sempre. É para o Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. E se você puder, meu irmão, também, deixa também o teu joinha para estar abençoando este canal. Se ele tem sido bênção, meu irmão, na tua vida, ele vai ser bênção também na vida de outras pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus te abençoe nesta noite. Receba o meu abraço e um beijo no coração para todos os inscritos do nosso canal. Que Deus abençoe, meu irmão, você que vai para o trabalho nesta noite. Que Deus abençoe sua noite de trabalho. Você que vai para a faculdade, para o colégio, fazer o curso. Que Deus te abençoe também, meu irmão. Que Deus te guarda na sua ida e na sua volta. E você que já trabalhou nesse dia, meu irmão, e vai descansar agora, tenha um bom descanso. Que o Senhor nosso Deus possa te guardar, meu irmão, nesta noite, guardando a tua vida, guardando a tua casa e guardando a tua família e guardando os teus projetos, meu irmão. Que a mão do Senhor nosso Deus, aonde você estiver, meu irmão, te alcança nesta noite e possa te dar grandes vitórias. Que Deus te abençoe grandemente, meus irmãos. E até amanhã, se Deus quiser. Ficam todos na doce paz do Senhor Jesus.